paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os inscritos no canal. Peço que compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e ajude o canal a crescer aí, tá bom? Nesse vídeo daremos continuidade à playlist que estamos analisando pregações e falas do pastor Paulo Júnior, ok? No vídeo anterior ele falou um pouquinho sobre depravação total. Vimos que ele não entendeu perfeitamente esse conceito, né? A gente fez algumas correções e agora ele vai terminar esse assunto de depravação total. Agora vai mais direto na Bíblia. Então vamos analisar essa fala dele aí, ok? Lembrando que aqui o objetivo é uma contra-argumentação respeitosa, sem atacar a pessoa do pastor Paulo Júnior, tá? Nem o caráter dele, aqui é só analisar as pregações dele. Ok? E aquilo que ele defende, que é o calvinismo. Vamos ver aí a pregação que ele está exortando aí. Vamos lá. Vamos ver alguns textos que mostram a depravação total, ou radical. Gênesis 6:5. Olha só. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que presta atenção no toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Toda e somente. Todo ser do homem é inclinado para o mal. Um texto claro. Sim. Depravação do homem ninguém nega. Eu espero que você cite aí mais para frente um pouquinho a ação do Espírito Santo para resolver essa questão aí, né? Cite o sacrifício de Cristo na cruz, que foi para nos ofertar, né, a graça divina. Espero que você cite isso também, mas tudo bem. Até aí tá certo. Vamos lá, prossigamos. Romanos 3, 10, 12, então. Paulo diz, não há justo. Não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. É geral. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Um dos versículos mais claros sobre a depravação do homem. O bom Espírito de Deus esteja habilitado a escolher entre o bem ou o mal, né? Porque ele está nessa depravação. Então, ele por si só não teria condição. Por isso que o Espírito Santo, através, né, a graça divina, através do Santo e bom Espírito de Deus, habilita o homem a essa escolha. Porque ele por si só não faria isso. E por que eu foco tanto na escolha? Porque se você defender o que ele está tentando defender aí, de que foi uma escolha simplesmente divina de Deus, em que o homem não fez essa escolha, você vai colocar Deus como autor do pecado. Não tem como, não tem para onde fugir. Ele pode falar, não, é mistério. Ele sempre coloca na base do mistério, mas não tem como. Se você cria, né, deixa eu até pegar aqui uma fala, olha só, vou pegar aqui uma fala do tio Calvino, que é o mentor intelectual dele aí. Olha só, já vou falando já de onde eu tirei, as Institutas de Calvino, volume 3, edição especial, página 41. Tá lá. Se ninguém acreditar, é só ver, está escrito lá. Deus não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Então, se você acredita nisso que o tio Calvino está falando aqui, você está colocando Deus como autor do mal. Você está criando um Deus maniqueísta, querendo ou não. Essa é a conclusão lógica. Porque se ele cria uns, né, para a vida eterna e outros para a condenação eterna, tudo que a pessoa fazer em vida, nada daquilo ali é culpa dela. Porque ela só está fazendo o que ela foi criada para se fazer. Você entendeu? Ela foi criada para aquilo, então ela está fazendo o que ela foi criada para fazer. Ela foi criada para fazer pecar daquela maneira, né? Para assassinar, matar, fazer todas as coisas que desagradam a Deus, adulterar. Ela foi criada para aquilo, ela está fazendo o que ela está pré-programada. Então Deus fez robôs, não criou seres com capacidade intelectual. Isso está fazendo o que está pré-programado.
Então, querendo ou não, quem que é o culpado? Se a pessoa é um robô, quem que é o culpado pelo erro delas? É Deus. Que é isso que ele está tentando aí nessa pregação dele e tentar empurrar. Você está vendo que a influência dele não é bíblica, é Calvino. A gente vai destrinchando, fica cada vez mais claro que a influência deles é o quê? Calvino. Não é Bíblia, não é Bíblia. Que não é isso que mostra a Bíblia. A Bíblia mostra vários e vários versos que diz que o homem tem sim a capacidade de escolha. A gente vai fazer isso no final do vídeo aqui. Vamos só deixar ele continuar a falar aí. Só um minuto. Sobre a falta de arbítrio. E o clássico, Efésios 2:1-3. Então, só uma questão aí, ele não está falando sobre falta de arbítrio, ele está falando da situação em que o homem está. Ok? Não está falando sobre livre-arbítrio aí, propriamente dito. O homem está numa situação pecaminosa, é isso que Paulo está descrevendo, a situação, né, em que o homem está, a condição em que ele está. Até para ressaltar a importância do sacrifício de Cristo na cruz, né? Coisa que eles não ressaltam, né? Ele vos deu vida, estando vós machucados, 70% corrompidos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Total. Então, interessante, né? Interessante. Aquilo que eu falei, tem uma boa oratória, utiliza isso aí bastante, né? E deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó, quer ver? Só um minutinho aqui. Natureza, filhos da ira, como também os demais. Tá vendo, ó, como ele usa bem a oratória? Ele é bom nisso, isso aí realmente, nota 10 para ele. Aí, mas o ruim é que ele utiliza das velhas falácias, né? 70% depravado, machucado, isso é falácia, né? Ninguém nega aqui a depravação total. O que a gente ressalta é o operar do Espírito Santo de Deus, né? A gente aqui, o que a gente está falando? Da graça divina. Ressaltando um favor de Cristo na cruz. Você vê que o calvinismo, ele meio que apaga isso, que ele ressalta só a condição que o homem se jogou, né, lá no Éden. Ele só ressalta isso, o homem está no pecado, o homem é ruim, o homem é ruim, o homem é ruim. Ele esquece do favor de Cristo na cruz, ele esquece do operar do Espírito Santo, ele esquece tudo isso. Por quê? Porque para ele não é bom lembrar disso. Então você vê que essa doutrina, como ela é perigosa, ela diminui, de certa maneira, o sacrifício de Cristo na cruz. Ela limita a ação do Espírito Santo, que basicamente o Espírito Santo é incapaz de fazer alguma coisa. Entendeu? Aí as pessoas têm que ser criadas, né, como o tio Calvino falou, de uma maneira distinta, né? Um para a vida eterna e outro para a condenação eterna, porque o Espírito Santo é incapaz, né, de possibilitar às pessoas a escolha. Que coisa, né? Totalmente depravados. Como é que tem bondade isso aqui? Pega o ser humano e torce. Tudo que vai sair iniquidade e maldade. Mas você diz, mas é isso? Você não pode me culpar se eu não consigo ir até Deus e não posso me ser salvo, eu não posso ser culpado. Veja só, o fato de você não poder ser salvo não te isenta da culpa. Se eu vou lá, vou usar bastante o Alexandre, porque esse primeiro tópico semelha muito com ele. Se ele me deve R$1.000, aí eu digo, Alexandre, me paga. Não tenho dinheiro. O fato dele não ter dinheiro não o isenta da culpa. O fato de eu não poder me salvar, não ter condições de me salvar, não me isenta da culpa. Os homens são culpados. Esse foi o primeiro ponto usado para defesa dos postulados calvinistas. Pesa aí na balança, qual deles faz mais sentido. Então, irmãos,
Isso é o que a Bíblia afirma, o homem é radicalmente depravado. A pergunta que você tem que fazer é lá no Éden, o homem arranhou as costas ou morreu? Lá no Éden, o homem quebrou o metacarpo, a tíbia, ou ele morreu? O que Deus diz? Se você comer, vai pegar conjuntivite. Foi isso que ele falou? Vai morrer. E foi o que aconteceu. Então, novamente, a falácia lá do, ele só se machucou, ele só se depravou, ninguém tá, só se... Você falou da conjuntivite, vai pegar conjuntivite. Ninguém está dizendo aí que não há uma depravação. A gente está ressaltando aqui o trabalho do Espírito Santo, coisa que ele não faz, né? E você vê que ele foca muito a situação em que o homem está, né? Por quê? Aí ele fala da questão da dívida. Não, o homem é culpado por aquilo. Porque no próximo tópico ele vai falar sobre, provavelmente, mais para frente, ele vai falar sobre expiação limitada. Que Jesus não morreu por todos. Porque essa questão de dívida foi resolvida por Cristo da cruz, tá? O sacrifício de Cristo da cruz foi vicário, né? O que significa isso? Que Cristo nos substituiu na cruz. Ele trouxe sobre si os nossos pecados e pagou a dívida, né? Então essa questão que ele está falando aí já foi resolvida por Cristo na cruz, meu caro. É só você crer. É claro que esse sacrifício ele vai ser efetivo para aqueles que crerem em Cristo, né? Então Jesus morreu por todos. Porém, esse sacrifício ele vai ser eficiente para quem? Para aqueles que crerem em Cristo. Mas é isso que ele está negando isso. Ele já está partindo do pressuposto que Jesus não morreu por todos. Por isso que ele fala, você está ainda com a dívida. Né? Não é porque você não pode pagar, porque isso não te isenta da dívida, porque ele já pressupõe que Cristo não morreu por todos. Você vê que uma heresia aí está linkada com a outra heresia, né? Então ele já pressupõe de que a expiação limitada é verdade, coisa que a gente, no próximo vídeo aí que ele falar sobre expiação limitada, a gente vai refutar também. A gente refuta tudo aqui, meu cara. Então ele já pressupõe que aquilo ali é verdade e justifica isso com a filosofia vã dele, né? Não está usando Bíblia não, meu cara. Não está usando Bíblia não. Você está usando Calvino, filosofias humanas, tá bom? Que a Bíblia, assim, ela fala sobre depravação, fala, mas também fala sobre o sacrifício de Cristo na cruz, que você basicamente nem fala na sua pregação aí, e também fala sobre a ação do Espírito Santo que você nega, tá bom? Então, agora eu vou apresentar alguns versos que deixam claro que o homem tem sim a capacidade de escolha. Então vamos aqui mostrar alguns versos bíblicos, eu peguei aqui no rascunho, vamos lá. Vamos para o Mateus, capítulo 23, versículo 37, olha só o que ele diz aqui. Acompanhem comigo aí, vocês podem pausar o vídeo e depois voltar, então eu posso ir rápido aqui. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisesse, ou seja, eles rejeitaram o chamado. Olha lá, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então se você não crê, você não vai ter a vida eterna. Deus amou o mundo, tá? Não é só um grupo específico. Deus amou o mundo. Então, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Acho que na Bíblia calvinista está assim. Eis que eu derrubo a porta e você vai ter que ouvir a minha voz. Entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Acho que está assim escrito no versículo da Bíblia calvinista, né? Só pode, né? Mas aqui está bem claro, né? A pessoa, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, possibilidade de escolha. Se você der ouvidos à voz, né? Não tá, você escolhe ouvir ou não. Bem, Ateus, olha só. Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos,
Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Esse versículo aqui acabou. Nossa, tem versículo da Bíblia que os calvinistas não leem, não é possível, né? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Acabou. A pessoa escolheu resistir. Então o Espírito Santo trabalhou, deu a opção, ele falou, não vou querer, resistiu. É só Deus mesmo com os calvinistas, né? Mais um verso aqui só para tampar aí o caixão aí dos calvinistas. João capítulo 1, versículo 11 ao 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Então tem gente que rejeitou, tem gente que aceitou. É só Deus, né? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.